Saudações, senhores alunos e alunas. Esta é a gravação do 6º capítulo do nosso videolivro. Esse vídeo a gente vai estudar a introdução à álgebra. Espero que os senhores compreendam todo o assunto, que sejam capazes de resolver todos os exercícios que aqui vou deixar. E quando os senhores tiverem alguma dúvida, deixe no comentário que eu responderei para os senhores resposta de exercício, alguma dúvida que os senhores queiram ou alguma explicação. Espero que gostem. Se inscrevam no nosso canal, senhores. E quando se inscreverem, dê um clique lá no sininho para os senhores receberem notificações de novas aulas a serem postadas. Vamos então ao início e tenham bons estudos. Inicialmente, a álgebra a gente vai discutir uma coisa simples do cotidiano da nossa vida. Antigamente, hoje vocês talvez não conheçam esse tipo de balança que eu estou apresentando. É uma balança antiga. Antigamente as pessoas pesavam e para aquela balança ficar bem equilibrada, ela tem que estar no meio certinho. O mesmo peso que tem à direita é o mesmo peso que tem na esquerda. E cada lado, na equação algébrica, a gente chama de membro. Ali é lado de uma balança, mas dá para os senhores terem uma ideia de igualdade, que é o que eu quero que os senhores cheguem. Eu perguntaria quantas bolinhas vermelhas são necessárias para equilibrar os quadrados azuis? 3. É um exemplo, não sei. Então, senhores, ainda pergunta, qual o número de quadrados que eu precisaria para representar na igualdade? Também mais um. Então, o que acontece? A gente tem que manter a pergunta ali vai depender muito do peso do quadrado, do peso da bolinha vermelha, do peso daqueles cones que estão ali. Então, senhores, é muito importante que os senhores aprendam o equilíbrio do lado direito e o equilíbrio do lado esquerdo. Aí, como está escrito, em uma igualdade, a expressão matemática à esquerda do sinal de igual é chamada de primeiro membro. E à direita do sinal de igual é chamada de segundo membro. Ok, senhores? Vejamos agora uma situação análoga aqui. Se a igualdade do quadrado mais 1 é igual a 4, para qual o primeiro membro? Qual é o primeiro membro? Qual é o segundo? Né? O primeiro membro, qual é o segundo? Seria uma pergunta para os senhores pensarem. É claro que é o quadrado mais 1 primeiro membro, e o segundo é o que está à direita, que é o 4. Subtraindo um de ambos os membros da igualdade, vai ficar 4 mais 1 igual a 4. Que desigualdade obtemos? Que igualdade nós obtemos? Se subtrair 1 vai ficar quadrado igual a 3. Que eu tiro 1 de cá, tira 1 da direita, tira 1 da esquerda. Quantas bolinhas são necessárias para equilibrar aquela balança que tem os cones? Escreva a igualdade obtida subtraindo um cone em cada membro da igualdade. Essa igualdade que está aí, se eu subtrair um em cada membro, o que vai acontecer? O que acontece com a primeira balança se eu retirar uma bolinha de cada prato? O que acontece com a segunda balança se eu retirar uma bolinha do prato à direita? Olha, uma coisa que acontece é o seguinte, e eu vou explicar para os senhores aqui. Se o senhor tirar uma bolinha do prato da direita, que é o que nós vamos ver aqui, ela está em equilíbrio. Se o senhor tirar uma bolinha da direita, tem que tirar uma bolinha da esquerda. Se o senhor não tirar dos dois, ele vai ficar desequilibrado. Um lado vai ficar mais alto que o outro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu quero que os senhores entendam o que eu vou explicar agora. É isso que eu vou explicar. Vamos pensar um pouco sobre igualdade, né? Nós sabemos que 5 é igual a 5, todo mundo sabe disso, né? Até um bebê já nasce sabendo que 5 é igual a 5. 5 é igual a 5 e temos do lado direito e do lado esquerdo. Agora, se eu somar apenas um do lado esquerdo, a igualdade continua valendo? Eu pergunto. Então, eu vou somar um só do lado esquerdo com 6 igual a 5. Então, não fica valendo, né? O rapazinho está pensando, é mesmo. Por quê?
não fica valendo? Porque 6 é diferente de 5. Agora, se eu somar 1 em ambos os lados, fica 6 igual a 6, a igualdade continua valendo. É isso que eu quero que os senhores entendam. Tudo que eu fizer do lado direito, se eu fizer a mesma coisa do lado esquerdo, a igualdade continua valendo. E a equação não se altera. Vejamos, senhor, se eu multiplicar aquele 5 por 3, fica quanto? 15. E multiplicar do outro lado por 3, fica quanto? 15 também. A igualdade fica valendo. E se eu multiplicar só um lado por 2 e o outro lado por 3? 5 vezes 2, 10, o outro lado vai ficar 15. É igual? Não. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, numa igualdade, o senhor pode fazer de acordo com a necessidade que os senhores quiserem. Desde que tudo que o senhor fizer no membro, vai fazer no outro a mesma coisa, ok? Não esqueçam disso. Se os senhores adotarem esse plano, nunca mais vocês vão errar qualquer tipo de equação algébrica, ok? Vejamos aqui alguns pensamentos que a gente pode fazer e analisar algumas situações. Olha lá para os senhores verem. Resolvendo uma equação do primeiro grau, que é uma equação algébrica. Eu tenho x mais 4 igual a 5. Eu quero saber quanto que vale aquele x, né? Todo mundo sabe que sim, porque sabe fazer conta, é 1, né? Todo mundo sabe. Mas aí o que acontece? Como é que eu resolvo essa questão? O meu objetivo é isolar o x, deixar o x sozinho. Porque se eu deixar o x sozinho, eu vou saber o valor dele lá do outro lado. Mas para mim deixar esse x sozinho, eu tenho que eliminar aquele 4. Então eu vou tirar 4. E se eu tirar 4 do lado direito, eu vou tirar 4 do outro membro. Aí vai ficar, tirando 4 menos 4, ficou 0. Igual a 5 menos 4, x é igual a 1. Entendeu o raciocínio, senhores? É isso que eu posso fazer. Para mim achar o valor de uma equação algébrica, tudo que eu fizer de um lado, basta eu fazer a mesma coisa do outro. Vamos ver um exercíciozinho até um pouco mais complexo para os senhores entenderem como é que funciona o mecanismo dessa coisa. Vamos lá. O objetivo é isolar o x. Temos que somar 5 de um lado e também 5 do outro lado. Porque eu tenho que eliminar aquele menos 5. Para mim, aquilo ali ficar 0, tem que somar 5, não tem? Aí, se eu somar 5 de um lado, eu vou somar 5 do outro. Ficou 2x menos 5 mais 5 igual a 7 mais 5. Ué, menos 5 mais 5, zerou. Eliminei o 5. 7 mais 5, 12. Aí eu tenho 2x igual a 12. Para mim deixar o x sozinho, que é o meu objetivo, é deixar o x sempre sozinho, para mim saber o valor dele, não está sendo multiplicado por 2? Basta eu dividir tudo por 2. Eu vou dividir o primeiro membro por 2, vai ficar 2x sobre 2, cortei ali, ficou só x. 12 por 2, x igual a 6. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. De igualdade. Numa igualdade, tudo que eu fizer do lado direito, eu posso fazer a mesma coisa do lado esquerdo, que ela vai se manter. Tá? Não esqueçam disso, é muito importante. Vejamos agora, para a gente responder uma questão aqui legal. Para responder, considere a igualdade. 4 mais 3 vezes 2, igual a 15 menos 5. Qual a expressão matemática do primeiro membro? Qual o valor dela? Eu vou só falar, depois os senhores tentem fazer no caderno. Olha, eu não tenho que fazer primeiro a multiplicação, eu não ensinei nas expressões algébricas? Ah lá, então tem que receber primeiro, eu tenho que ir na expressão numérica, quer dizer que nós estudamos no capítulo anterior, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, não é? Então eu vou multiplicar primeiro 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, somado com 4 dá 10. É o valor da expressão do primeiro membro, né? Do segundo membro, que é o que está à direita, qual é o valor da expressão? O valor do segundo membro é 15 menos 5 é 10. Então, deu para perceber que a igualdade é verdadeira, porque 10 igual a 10. É esse que é o princípio da coisa. Olha aqui, senhores. Agora, analise a igualdade. 8 menos 10 dividido por 4 é igual a 2 elevado à terceira? Essa igualdade é verdadeira ou falsa? Então, primeira coisa, nós vamos fazer continha. Primeiro a gente não faz divisão.
8 dividido por 4, 2. 10 menos 2, 8. 2 a terceira. 2 a terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8. Não é isso que nós estudamos no capítulo anterior? Então, a igualdade é verdadeira. E se a gente adicionar 5 ao primeiro membro? O que deve ser feito para obter uma igualdade verdadeira? Eu não vou nem responder, né, senhores? Se eu somar 5 no primeiro, os senhores é que vão pensar no que eu falei agora no slide anterior. Se eu somar 5 no primeiro, o que é que eu tenho que fazer no segundo? E se subtrair 4 no primeiro, o que eu tenho que fazer para a igualdade continuar verdadeira? Essa é o princípio da álgebra, da solução. Então, agora, senhores, uma propriedade de igualdade, em toda igualdade, podemos, para concluir esse assunto, fazer interpretações usando operações inversas, mantendo a verdadeira igualdade. É claro, se fizer de um lado direito, tem que fazer do lado esquerdo, primeiro membro ou no outro membro. Isso ocorre por causa das propriedades de igualdade, a saber, toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos uma mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Isso aí nós estamos só concluindo um assunto. Toda igualdade se mantém se multiplicarmos ou dividirmos pela mesma quantidade dos ambos os lados, exceto para o número zero, pois não existe divisão por zero. Isso eu ensinei lá, está na propriedade lá que eu já coloquei lá atrás, tá bom? Qual o valor desconhecido de uma igualdade recebe o nome de incógnita? O valor desconhecido de uma igualdade recebe o nome de incógnita, ou variável, tá? Agora vejam cá, senhores. Vamos lá, tenta fazer de cabeça aí. Qual o quadrinho preto, quanto que ele vale? Para somar 80 e dar 120. Então eu vou fazer o seguinte, quanto que ele vale? Eu vou pegar, vou tirar aquele 80 que eu não ensinei vocês. Vamos supor que ele seja o X, né? Então eu tenho que deixar isolado. Aí eu vou tirar 80. Se eu tirei 80 da direita, eu tiro 80 também da esquerda. Ficou 120, mas 80 que é igual a 40. Dava para fazer até de cabeça, mas os senhores entenderam o raciocínio? Olha lá, o 4 multiplicado pelo quadrinho é igual a 52. Eu tenho que deixar o X sozinho, então vou dividir ambos os membros por 4, certo? 4 dividido por 4 é 1, ficou só o quadrinho. 52 dividido por 4 dá 13. É isso que é a ideia. Então, já que os senhores compreenderam a ideia, os senhores vão ter exercício para resolver. Esse aí, os senhores vão completar esse esquema com números que estão faltando. Acompanhar o sentido da seta, tá bom? Tá lá, 12 vezes 7, cai para baixo. 12 vezes 3, para a direita. Depois, dividido por 6, para a direita. Depois, esse valor, você soma com 56. Depois, vocês vão fazer a conta de baixo e vai acompanhando a setinha. O mesmo acontece com as operações de igualdade. Vocês vão ver quais as respostas que vão estar lá, né? 18 é igual a 9. O que é o sinal que tem que ir ali? Pois 9 vezes... não falei, não posso falar não, tá bom? Pensem no que vocês estão vendo. Mais um exercíciozinho para os senhores associar uma coluna com a outra. Nesse aqui, os senhores vão preencher os quadrinhos daqueles que for verdade. Eu fiz até o exemplo no primeiro ali, ó. 3x menos 9 é igual a 12, 36 menos 9 é igual a 12 mais 15. É uma verdade, porque 36 menos 9, quanto que dá? 27. 12 mais 15, também 27. Vocês vão pegar isso que está ali e ver qual que é que são iguais e colocar um em cada quadrinho, tá bom? É simplesinho esse aí. Tem mais um exercício, calcular o valor de espaço em branco. Vocês imaginam aquele espaço em branco, o que é que tem que ser nele? O que você tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, agora vamos ver aqui vocês também. Qual é o valor da incógnita? Qual é o valor de x da 75? Né? Então, o que é? Qual o número que tem aqui? Qual o número que tem que ver aqui? Porque está multiplicando aqui, está somando, no B está somando, no C está dividindo, no D está subtraindo, né? Então, vocês vão tentar descobrir qual é o número que está aí. Eu sugiro aos senhores que coloquem um X no lugar e resolva daquele jeito a igualdade. O que eu tenho que fazer para isolar o X? Tá? É a maneira mais fácil para resolver. Agora, tem alguns problemas aí para os senhores analisarem. Roberto e Renata ganham 3.572 por mês, Renata ganha 840 a mais do que Roberto. Tentem resolver ele de acordo, montando uma equação, tá? Roberta ganha
840 a mais. Roberta ganhou X, né? Então, ela ganha 3.572, né? Mais 840, né? Então, aí vocês pensam nisso aí e vai respondendo essas perguntinhas. Estou só dando a dica. Essa também é muito legal. É exercício para os senhores pensarem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou dar a dica ou a resposta para vocês. Resolver esse problema de potência, que é a matéria que nós estudamos. A soma da idade de Carlos e João é 45. Aí tal, vocês vão ver quanto que vai ser isso aí, tá bom? O caminhão suporta gás e tal, tal. Legal, vocês vão pensar, ler o problema, analisar. E agora, tem um exercício muito legal, que nós estudamos na aula anterior, que foram números binários. E eu vou deixar aqui um exercício para os senhores reforçar o estudo de números binários que nós fizemos. Eu quero que os senhores convertam no sistema binário o 50, 34, 110, 400. Ok, senhores? Espero que esse vídeo livro tenha sido produtivo. Qualquer dúvida, os senhores procurem o professor de vocês, eles vão auxiliar, junto com o colega de vocês, a resolver essas questões. E até o nosso próximo capítulo do vídeo livro do 6º ano do ensino fundamental.